gente evitou tudo, comprou, então eu resolvi comprar. Ó. O teu é com o que, filha? Solda italiana. De cereja. E aí? É boa? Mais ou menos. Eu vou abrir aqui pra ver qual é o que vem. Qual será que vai vir? Olha, vou dar um pause quando eu abrir já vou mostrar. Ah, viu laranja? Eu gostei. Tu já tem esse, filha? Não, eu amei. Pode ligar? Sim.